Fala aí, amados, pastor Daniel Batista aqui pelo canal Verdade em 10 Minutos. Deus abençoe todos aqueles que sempre nos acompanham pelo canal e também os temas que temos tratado aqui, obviamente de interesse cristão. Lembrando que sempre os nossos esforços se dedicam, se direcionam a fortalecer essa base da igreja exclusiva e fiel a Cristo, com uma fé que seja legítima. E o entendimento é que a fé legítima sai da atividade e da face messiânica de Jesus, e tudo aquilo que ele foi em plenitude e essência é material de fé para nós. Então espero, meu Senhor Jesus, que todos possam ter sido edificados com alguma coisa que foi dita aqui, falada aqui, e espero ter colaborado para fortalecer essa igreja dentro de você. Bom, meu tema hoje aqui ainda é a igreja 2030-2050. Esse tema se estende, tá? Porque a nossa pesquisa e investigação continua encontrando coisa dessa relação, né, do anticristo com as igrejas, dessa ordem mundial, usando uma base eclesiástica para cumprir essas agendas globalistas, a relação da ONU, né, como governo destas frentes evangélicas, tanto da direita como da esquerda. Então hoje nós vamos ampliar essas informações para vocês e na medida que a gente vai encontrando coisa, a gente vai colocando aqui no canal, ok? Bom, então meu tema hoje aqui é o Fundo Brasil. E a frente de evangélicos pelo Estado de Direito, que inclusive quem é responsável é o famoso pastor Oriovaldo Ramos, né? Da esquerda política evangélica. Bom, meus propósitos aqui é expormos o esquema desses movimentos de esquerda política evangélica que estão recebendo financiamento de instituições e fundações globalistas para o desenvolvimento como fixação da teologia social, como também liberal, por meio de igrejas. E a estratégia aí seria o uso da dualidade ou do dualismo como uma forma de controle que eu vou explicar aqui. Bom, os meus objetivos específicos dentro desse tema e desse propósito é trabalharmos mais, o que eu venho falando em todos os vídeos, né, esse mecanismo de controle que é o sistema político religioso, né? Isso foi criado para ser uma engrenagem de dar à ordem mundial a sua emancipação, a elite global ter a sua emancipação. Lembra? Política, religião e indústria são as três esferas que eles reinam e governam, né? Com aqueles objetivos da quebra do anonimato, da quebra da autonomia humana, e que eu já em outros vídeos expliquei isso para vocês, tá? Então esse mecanismo de controle do sistema político religioso, ele é muito usado por essa ordem mundial e detalhe, e atua por ambiguidades, né? Porque financia os dois lados da moeda, os dois lados políticos, né? Exatamente com esse objetivo de criar a ilusão de um conflito ideológico, até mesmo genuíno, né? Para o verdadeiro poder, a elite global, permanecer, né? Na sociedade como ordem superior, tá? E o objetivo realmente aqui é o que aqui? Que esta ordem elitizada, ela precisa e necessita de amparo, e o amparo aqui é esse, é manter o espetáculo, manter o cenário artístico de que esses conflitos entre a esquerda e a direita existem. E, na verdade, os dois lados estão financiados por um único poder, e a gente vem dizendo isso para vocês aqui, tá? Então, o sistema político religioso, ele atua com ambiguidades e se direciona exatamente com essa finalidade, né, de construir esse cenário dos conflitos, do caos, estabelecer o caos, para tentar, obviamente, tirar proveito disso, que eu venho explicando aqui para vocês sempre, tá? Então, por quê? Porque tudo que a gente, na verdade, encontra ali, prega isso, testemunha isso. As fundações, as instituições globalistas, todas elas trabalham de maneira política, como também financeira, diretamente com a ONU e diretamente também com as instituições da ONU, ok? Então eu queria fazer aqui para vocês uma observação, que vocês fossem alguns vídeos anteriores aqui do canal, porque alguns vídeos lá eu tratei melhor a profundidade dessa panorâmica revolucionária, desta dinastia imperialista acasalada. Trabalhei ali exatamente aquela questão de como o sistema político religioso foi criado e quais os objetivos, né, dessa ordem com esse sistema
que é o controle, gerando esquerda, criando as ideologias, etc, etc. Tem muito vídeo aí comigo explicando esse assunto, mas para não estender o tempo hoje aqui, eu já vou entrar direto na denúncia, eu faço essa observação para vocês antes aqui, ok? Bom, então diríamos que a ONU e as suas instituições, como uma visão supranacional do poder, é a visão contemporânea do que é o anticristo, tá? Na escatologia bíblica. E pelas vias históricas e vias de fato, a ONU hoje e as suas instituições lideram um braço corporativo feito de igrejas, uma pirâmide institucional de um governo eclesiástico, tá? E esse esquema que a ONU montou com as igrejas evangélicas vem sendo organizado e planejado pela WA e pela ANAI, que são instituições evangélicas que servem de ponte de conversação entre a ONU e essas igrejas para a aplicação da Agenda de 2030 a 2050, ok? Bom, que é até conhecida lá atrás por Rede de Miqueias. Esse braço corporativo que a ONU lidera está tanto na esquerda como na direita política. Por isso que o sistema político religioso, ele foi criado pela elite para trabalhar como um mecanismo de ambiguidades funcionais, ok? Então eles precisam dessa visão teatral, né, de que os conflitos existem, de que a esquerda pode dominar o mundo e a direita tem que impedir, aquela coisa do dualismo que eu disse aqui, né, o bem contra o mal. Mas aqui na realidade, o bem financia o mal e precisa do mal para atingir os seus objetivos e, obviamente, políticos. Então, tanto a direita como a esquerda está comprometida diretamente com essa questão de dar a emancipação para a ONU por meio desse idealismo, né, de que o mundo vive um conflito por causa das diferenças. E no fundo, não. No fundo, o mundo está em conflito porque a elite governa, porque ela está à frente de todo esse esquema. Então a ONU montou, né, um trabalho, elaborou um trabalho de fazer acelerar a agenda por meio dessas igrejas que estão, obviamente, compromissadas em desenvolver e cooperar com a agenda de 2030 e 2050. Então é muito importante eu deixar claro isso hoje aqui para vocês, porque esse vídeo vai tanto para o movimento Igreja Sem Política como também para Verdade em 10 Minutos, para não falar que ó, o pastor falou da esquerda lá e ele é de direita. Eu não sou nem de esquerda nem de direita. Aliás, eu não acredito em política, abomino política, tá? Desde o momento que eu conheci a verdade do meu Senhor, ok? Que eu, obviamente, é uma posição pessoal minha. Conhecendo isso daqui, como é que eu vou acreditar em política? Tá? Entendendo que os dois lados da moeda servem o mesmo poder, como que eu vou acreditar em política? Entendendo, né, que a política que funciona e prevalece sobre a política tradicional é a política internacional, é a política daqueles que têm mais poder, é a política daqueles que têm mais dinheiro. Por que eu vou acreditar em ideologia política, ideologia partidária ou coisa do tipo? Certo? É a minha posição como pastor e como cristão. Eu não sei a sua. Bom, mas respeito, qual seja ela. Aí vem o detalhe. As igrejas evangélicas que estão empenhadas em cooperar e desenvolver a agenda da ONU de 2030 e 2050, que a ONU está trabalhando diretamente com elas, assinaram a COP17, que agora é 18, 19, 20, 21 e vai crescendo, né? Mas assinaram com a ONU, inclusive a Assembleia de Deus Madureira, publicamente, aqueles 4 pareceres da agenda: diálogo interreligioso e cultural, humanismo político, ambientalismo holístico e tecnologia integral. Todos esses 4 parecer da agenda está sendo aplicada e trabalhada pela esquerda e pela direita política evangélica. Os dois lados estão cumprindo. Obviamente a esquerda, mas dentro de um papel de discursar, né, aquela teologia social, da direita, de discursar e se empenhar em estimular, né, a igreja ao consumo por meio da teologia, da prosperidade, né, a aristocracia cristã, né, de gerar ali por meio dessa teologia uma base
elitizada de cristãos, tanto a esquerda como a direita, por mais que o discurso seja diferente na sua ideologia e na sua posição doutrinária, todas condicionam aqueles que estão dentro da igreja hoje a servirem uma ordem mundial e estarem sujeitas quando esta passar a praticar ou estabelecer as suas sanções. E nós estamos sendo direcionados lá, exatamente para isso, ok? E as igrejas evangélicas cooperaram, trabalharam, isso mais ainda desde a Reforma Protestante. Trabalharam por essa geopolítica e hegemonia que hoje ainda está na liderança os Estados Unidos. Então é muito importante deixar isso claro para vocês. Aqui, que o que eu vou denunciar agora é um pedaço da desgraça. Por quê? Porque a ONU e as suas instituições vêm trabalhando diretamente e indiretamente com as fundações e instituições globalistas. Isso é fato. Esse trabalho direto e indireto dela, por meio de suas agências, com fundações e instituições globalistas, é um fato documentado. Tá? Inclusive a Unesco, a Unicef, no que diz respeito ao que eu vou tratar aqui. E a ONU se prontificou de compartilhar esse dever da sua agenda para que ela seja aplicada por meio dessas estruturas competentes. E quando eu falo estruturas competentes aqui, eu me refiro a igrejas também, ok? Que estão ali recebendo cooperação técnica, como também projetos e conjuntos de projetos que estão sendo trabalhados e organizados por agentes. A WA mesmo, que é uma instituição que a gente vem constantemente denunciando para vocês, inclusive Davi Lago, que é a figura daquele que está aqui no Brasil, né? No Brasil trabalhando pela WA mundial, que vem exatamente sendo pontual em cumprir essa agenda da ONU com as igrejas por meio daqueles fatores lá, né? Diálogo interreligioso, cultural, o humanismo político, ambientalismo holístico, tecnologia integral, a modernização das igrejas. Esse cara vem deixando muito claro essa realidade da WA levar essa logística para dentro das igrejas, quando não muito orientação técnica, quando não muito projetos. E detalhe, aonde entram as fundações e as instituições globalistas? Nisso que eu estou falando aqui. Elas financiam esse esquema. Então, um exemplo. Rockefeller Foundation, Open Society, de George Soros, a Ford Foundation, como também a Bradford World, que é uma instituição global alemã, protestante e ecumênica, que são fundações globalistas, tá? Em documentos que nós temos, estas instituições globalistas assumiram o papel de fazer investimentos financeiros, ou seja, repasses financeiros do Fundo Internacional para instituições competentes que operem a agenda específica da ONU, e esse trabalho se concentra na esquerda política evangélica. Então, essas instituições que eu estou mencionando aqui se prontificarem em financiar a esquerda política, inclusive a esquerda política evangélica, para acelerar a agenda específica da ONU com aqueles temas, ok? Esses repasses que essas fundações globalistas estão fazendo com esse objetivo de manter a esquerda política evangélica e os seus ideais, esses repasses são feitos para ONGs, institutos e coletivos sociais, ok? Esses repasses não são feitos diretamente para os partidos, são feitos para as ONGs. Agora você vai entender porque tanta igreja evangélica se preocupa em ter ONG e tanta igreja evangélica se preocupa em ter projetos sociais. Alguns aí acham que é porque eles estão querendo cumprir o evangelho, fazer o evangelho, dar uma atenção para os mais fracos e mais pobres. Não, senhores. O esquema está ali. Estas ONGs, esses institutos, esses movimentos para-eclesiais, né, esses coletivos sociais recebem o repasse financeiro e as igrejas acabam sendo beneficiadas com isso. É um esquema de triangulação entre ONU, fundações globalistas, como eu estou explicando aqui para vocês, né?
mais igrejas, mais projetos sociais. Então, aí é que entra o detalhe. Esses repasses, feitos diretamente para as ONGs, institutos e coletivos sociais, não partidos políticos, tá? Esses repasses estão sendo operados pelo Fundo Brasil de Direitos Humanos. O Fundo Brasil de Direitos Humanos, tá? Que nesse momento agora está sendo usado como canal, exatamente para poder fazer o dinheiro chegar e manter a esquerda política no seu discurso por direito de minorias, justiça de gênero e raça, igualdade de gênero, direitos para LGBT, descriminalização das drogas, aborto, etc., a desmilitarização da polícia, né? Então todos esses ideais que estão ali, que obviamente quando não muito mantém o discurso do ódio da esquerda, como também isso, né? A sua aptidão social, isso tem dinheiro de um fundo internacional que mantém a direita também, olha que absurdo. Né? Então o dinheiro que sai para um, sai para outro. E cada um ali recebendo dinheiro para fazer, obviamente, o esquema acontecer. Gerar o conflito, gerar a baderna, gerar o caos e distrair a sociedade e a humanidade com estas realidades sociais enquanto a elite se estabelece. Entrando agora na questão do Fundo Brasil, tá? De direitos humanos, que diz ser, né, uma instituição, acho que sem fins lucrativos, mas que recebe, e é fato, esse montante de dinheiro dessas fundações e instituições globalistas, o Fundo Brasil, em 2022, fez um repasse de 60 mil reais para a Frente de Evangélicos do Estado de Direito. Tudo que eu falei aqui até agora com esse objetivo, né, de chegar aí à Frente de Evangélicos do Estado de Direito, que Oriovaldo Ramos, pelo que eu entendo lá, ele é coordenador e fundador, para financiar suas campanhas sociais. Entendeu? Então esse fundo do Brasil, o entendimento aqui dos documentos que a gente tem, ele vem sendo usado como um canal para que esse dinheiro chegue aqui nesse país para alimentar a esquerda política evangélica aqui com os seus projetos. E projetos que, obviamente, atendem à demanda da agenda globalista. Ok? E detalhe, o FID de Oriovaldo Ramos, a Frente de Evangélicos do Estado de Direito, que apoia politicamente e diretamente Marina Silva, né? Marina Silva, que também teve uma campanha dela voltada por ambientalismo, conhecido por LED, né? Que a Fundação Rockefeller planejou e também, pelo que nós temos informações aqui, financiou. Tá? Oriovaldo Ramos, Ed Renekiewicz, pastor Henrique Vieira, e essa cambada toda que gerou a Igreja Acolhedora, né? E aí vocês do outro lado têm que entender o seguinte: o que esses caras têm é boa intenção? Você acha que o que eles têm ali é algum interesse de ajudar minorias, de ajudar os pobres, de ajudar aqueles que são fracos, aqueles que são pobres, destelhados, ou coisa do tipo? Não. O papel que eles estão cumprindo ali com o discurso social, ao mesmo tempo também a direita política evangélica com o seu automoralismo, né? Com a sua hipocrisia moralista, tá? O objetivo é gerar essa demanda do debate, da discussão, da rivalidade, da separação. Vou entrar num ponto importante do que eu estou denunciando aqui. Ed Renekiewicz, que a gente também pegou. ONGs e instituições da qual ele fez parte, que recebeu doações de fundações globalistas, que eu vim aqui e denunciei aqui nesse canal. Esse cara, como também outros que estão na esquerda política evangélicos, que falam contra dízimo, que falam contra pastores que pedem dízimo, não entrando na problemática, né, daqueles que apelam para essa questão de arrecadação,
Eles que vão contra o dízimo, mas recebem dinheiro do Fundo Internacional para se manterem. E detalhe, né? E para financiar o trabalho que eles cumprem para a ONU. E como eu disse a vocês, seja no discurso social ou no discurso moralista, seja lado esquerdo ou direito político, todos estão sendo obedientes à agenda de cumprir o diálogo interreligioso e intercultural, porque o ecumenismo está espalhado para todo lado, né? O humanismo político, porque o homem está sendo colocado acima da escritura, tecnologia integral, porque todas as igrejas estão sendo modernizadas integralmente e estimuladas ao consumo dessa nova fase que é a tecnocracia, ambientalismo holístico, todos estão infectados com essa escatologia do novo mundo. Vamos preservar o mundo, vamos cuidar do mundo, vamos tornar o mundo melhor. E Jesus não pregou nada disso. Tanto a direita como a esquerda cumpre esse papel. E eu estou aqui hoje denunciando, porque não com esse objetivo, né, de provar quem é o Oriovaldo Ramos. Por que eu vou querer provar quem é esse cara? Dá uma olhada para a cara dele e vê o que você vê. Esse Henrique Vieira, Ed Renekiewicz, que teve a coragem, né, de chegar a afirmar que Jesus chavecou a samaritana, que tinha intenções pela água viva, dar o seu próprio sêmen, como todo mundo foi tão famoso que ele disse que não quis dizer. Bom, enfim, né, por que eu vou perder meu tempo aqui para querer provar quem são esses lixos? Né? Por que eu vou querer provar? Eu não vou precisar provar. Agora, detalhe, não vou me dedicar a provar quem eles são, mas me dedico a traduzir esse cenário, porque foi o que mais me interessou falar hoje aqui, de conflito, onde um mecanismo, né, de controle para essa elite global é manter esse sistema político religioso em conflito e fazendo com que problemas, conflitos, guerras surjam cada vez mais para a pressão disso, de que os estados cedam, né, seus governos à ONU, transfiram poder legal para a ONU, se tornar uma ordem mundial, e é exatamente isso que nós estamos vivendo agora. E as igrejas estão trabalhando essas ambiguidades, estão presentes nessas ambiguidades. Então, não duvido de que a esquerda evangélica e a direita evangélica, por detrás desse cenário, não se encontrem, não se abracem e não estejam aos beijos. Eu não duvido disso. Mas na tua frente eles são rivais, na tua frente eles brigam, na tua frente eles conflitam. Olha lá o Silas Malafaia, olha lá o Nicolas Ferreira, que estão lá batendo continência para a ONU. Vê se eles falam da ONU, vê se eles falam da Unicef, vê se eles falam, né, da Unesco, dessas agências, né, educadoras. Não falam, eles nem podem falar. O que eles ficam fazendo? Incitando você e os demais na sociedade a ficar debatendo quem está certo e quem está errado, qual política funciona, qual ideologia é melhor. E, senhor, isso é histórico, essa ambiguidade é histórica. A direita, o capitalismo sempre financiou a esquerda. Isso é histórico, caramba. As principais multinacionais, né, que hoje operam ainda nesse mundo, ganharam dinheiro com o nazismo e com aquilo que aconteceu lá. Entendeu? E você vê essa hipocrisia no discurso, essa hipocrisia, essa encenação entre aqueles que vão à frente na mídia falar, e a gente não pode participar disso. Eu gostaria muito de chegar aqui para vocês e falar, olha, eu não queria que a igreja tivesse metida nisso, mas está. Eu não queria que a igreja tivesse relacionada a isso, mas ela está relacionada e muito comprometida com toda essa hipocrisia, essa mentira. E nós estamos chegando ali, né, no ponto final de sermos governados por uma ordem mundial cuja imposição seja esta: a unificação das religiões, o padrão de linguagem, o estabelecimento de um único pensamento, ou seja, de um governo extremamente totalitário no que diz respeito
as questões humanas e direito e liberdade. Então, é muito importante que agora aqueles que estão aqui, se houver alguém da esquerda política que acredita, né, em Orovaldo Ramos, Ed Renekiewicz, que acredita lá, né, no Henrique Vieira, né, que é um outro sem vergonha, vá lá perguntar para eles lá, né? Que dinheiro que é esse que saiu do fundo do Brasil aí? Que chega para vocês, que chega e vem, né? Da Option Site, da Ford Foundation. Que dinheiro que é esse aí? Vai lá, bate na porta deles lá, pede explicação, pede justificativas, né? E vamos entender melhor aí as intenções desses projetos sociais e inclusive isso, dessas pautas liberalistas, né? Que a esquerda está tocando aí, porque é o papel dela mesma, é sujar, é embrutecer, é corromper, é desgraçar, para que o bem, para que a direita discurse e se promova à custa disso. Senhores, é deplorável saber hoje, nesse momento, que as igrejas progridem, as igrejas institucionais, que elas estão sendo abertas por esse financiamento, que elas estão sendo abertas para cumprir essas agendas, que cada uma delas está servindo diretamente para esses ideais. Espero, meu Senhor Jesus, que os teus olhos se abram e, obviamente, espero também outra oportunidade para trazer mais novidade para vocês do que a gente está encontrando nesse momento. Segue a pesquisa, segue a investigação e o que nós, na verdade, desejamos é que Jesus volte logo e a vinda dele, o arrebatamento da igreja, esteja muito próximo para todos nós. Um abraço, Deus abençoe todos vocês. Vejo vocês no próximo programa.